Se você é empresário e investe no Google Ads, provavelmente você passou pelo seguinte dilema: será que é melhor eu aprender a fazer sozinho ou será que é melhor eu contratar um profissional para fazer o meu tráfego pago no Google Ads? Bom, eu já vi os dois caminhos e nesse vídeo eu quero te mostrar os prós e contras de cada um, para que ao final você tenha clareza sobre o que é melhor para o momento da sua empresa agora. Bom, antes da gente entrar nos dois caminhos de fato, só um ponto importante. Se você me conhece aqui do YouTube, ou se você está chegando a partir de agora, muito provavelmente você vai notar que eu sou um profissional de marketing. Eu tenho uma agência onde eu ajudo outros profissionais a venderem mais no Google todos os dias. E provavelmente esse é o lado que você conhece. Mas o lado que talvez você não conheça é o meu lado, que também é um empresário, que também tem uma empresa, que tem pessoas que trabalham comigo, que eu tenho que gerenciar essas pessoas e que eu passo pelos mesmos problemas que talvez você passe aí na sua empresa todos os dias também. E um desses problemas que eu passo é sempre decidir entre contratar ou aprender. Inclusive, esse canal do YouTube foi um exemplo de situação que eu passei isso. Antes de eu começar a gravar os vídeos, eu tive que definir: será que eu contrato alguém para editar os meus vídeos? Ou será que eu aprendo a fazer? Então, o que eu vou te mostrar hoje não é baseado apenas naquilo que eu vendo, mas é baseado naquilo que eu vejo e que eu vivo todos os dias. Até porque aqui na agência eu atendo os dois tipos de empresário: aquele que quer aprender a fazer sozinho e aquele que já entendeu que é melhor delegar para focar o seu tempo em coisas mais importantes dentro da empresa. Dado esse disclaimer, vamos agora para os prós e contras de cada caminho. Começando pelas vantagens de aprender a fazer sozinho. Tá? A primeira vantagem, na minha visão, de aprender a fazer sozinho é entender aquilo que está sendo feito. É você aprender o processo, você aprender a criar uma campanha, você aprender a definir o público, você aprender a criar os anúncios. Se uma campanha der errado, você sabe o que você precisa fazer para essa campanha voltar a performar. Então você tem autonomia, você não depende de outras pessoas. Então essa é uma baita de uma vantagem. Inclusive tem vários empresários aqui que eu atendo e que decidiram aprender porque não queriam ficar refém de outras pessoas, de profissionais. Então quando você entende aquilo que está sendo feito, por mais que você não seja o maior expert, você consegue entender onde que está o problema. É igual levar carro no mecânico. Você pode não entender tanto quanto o mecânico, mas você sabe quando tem um mecânico tentando te enrolar. No tráfego pago é a mesma coisa. Então entender o básico te protege. A segunda grande vantagem é ter controle das decisões. Ou seja, você sabe exatamente quanto você está investindo, onde que está indo o seu dinheiro, como que ele está sendo gasto, quanto de retorno você está tendo ou não. Então você tem muito mais controle, muito mais segurança para que você possa gerenciar a tua conta, as tuas campanhas, enfim. A terceira grande vantagem, evitar ser enganado por profissionais ruins. Aqui na agência eu já atendi muito empresário que chegou frustrado porque foi enganado por outros profissionais. Profissional que falava só techniquez, mostrava só métrica, falava que a campanha estava 1001 maravilhas, só que quando ia fechar a conta, o empresário via que ele só estava tendo prejuízo e que ele não estava conseguindo vender, não estava conseguindo atrair cliente. Então, quando você aprende a fazer sozinho, você não corre o risco de ser enganado por profissionais ruins. Quarta e última vantagem é que, quando você aprende a fazer sozinho, você não tem um custo inicial para investir em um profissional, seja numa agência ou então um gestor de tráfego mesmo. Então, só isso já te permite destinar aquela verba que você ia pagar para o profissional para pagar os teus próprios anúncios. Inclusive, se você está começando e você não tem muita verba, é exatamente aprender sozinho que eu recomendo para você. Agora que a gente já viu as vantagens, vamos ver as desvantagens de tentar aprender sozinho. Primeiro, você precisa de tempo para aprender do zero. E quando eu digo tempo, eu não estou me referindo só àquele tempo que você para poder assistir às aulas e poder criar as campanhas. Eu estou me referindo ao tempo que você vai ter que tirar depois de um dia onde você gerenciou a empresa, gerenciou funcionário, fez venda, cuidou de estoque, fez atendimento, cuidou do financeiro. No fim do dia, será que você ainda vai ter cabeça para sentar e aprender uma habilidade nova? Uma habilidade técnica, cheia de detalhe, como é a gestão de tráfego no Google Ads? Segunda desvantagem, você pode errar, isso vai te sair caro. Inclusive, esse foi o caso do José, um dentista que eu atendo aqui na agência, que ele decidiu fazer tráfego pago, né? Decidiu investir no Google Ads ali para poder atrair mais clientes, e ele tentou por 6 meses, ele investiu uma média ali de R$2.800, R$2.000 por mês, e durante esses 6 meses, apenas um mês ele conseguiu
pagar o investimento que ele fazia. Ele conseguiu faturar ali por volta de 3.500 e ele investia em média 2. Nos outros 6 meses, ele acabou tendo prejuízo. Então, quando você decide aprender por conta própria, você comete muitos erros. E no Google a gente sabe que cada erro ele tem um custo. Não só de tempo, mas financeiro também. A terceira desvantagem é você acumular mais de uma função dentro da sua empresa. Nós que somos empresários, você nunca desempenha uma função só, né? Seria maravilhoso se fosse dessa forma. Mas quando a gente entra para dentro da empresa, muitas das vezes a gente está cuidando de venda, a gente está cuidando do atendimento, a gente está gerenciando a equipe, a gente está fazendo reunião com o fornecedor. E na maioria das vezes pode ser difícil se você tentar colocar mais uma habilidade para que você possa desenvolver, para que você possa aprender. Então, quando você tem diversas funções na empresa, pode ser que você não consegue dar a atenção que precisa, nem para uma e nem para outra. É como tentar cozinhar, atender o telefone e cuidar do caixa ao mesmo tempo. Você queima a comida, perde a venda e ainda erra o troco. E a quarta desvantagem que eu listei aqui é se frustrar por não ter retorno. E tem diversos casos de empresário que me procuraram aqui na agência porque se sentiam frustrados por não conseguir ter resultado com o Google Ads, por não conseguir atrair clientes, por não conseguir vender e tá há meses investindo sem ter retorno. E uma coisa bem comum entre esse tipo de empresário é ele se sentir frustrado e acreditar que o problema muitas das vezes pode ser o Google Ads, ao invés de ser algo que ele ainda não aprendeu, para fazer a campanha dele funcionar, atrair cliente e vender todos os dias. Então esses daqui foram os pontos que eu quis trazer aqui para você ter clareza e pesar. O que tem de vantagem e o que tem de desvantagem. O que saiu um pouco daquela questão apenas do financeiro, ou apenas do tempo e quis trazer outras perspectivas para você. Agora a gente vai vantagens e desvantagens de contratar um especialista. Primeira grande vantagem, você ganha tempo e evita o desgaste de aprender. Então você não tem que parar para assistir videoaula, você não tem que parar para criar campanha, para analisar anúncios, para saber onde que a campanha está errada e o que você precisa fazer para corrigir, para parar de perder dinheiro. Então essa é uma grande vantagem, te libera tempo para que você possa focar naquilo que é realmente importante para você. Inclusive é até o próximo ponto, a próxima vantagem aqui, ó. O meu cliente, eu tenho um cliente aqui que ele chama Felipe, e ele também tentou fazer por conta própria, né? Ele é um fisioterapeuta. A partir do momento que ele delegou isso para mim, né? Ele parou de usar aquele tempo que ele usava para ficar criando campanha e ele destinou esse tempo para atender os novos pacientes que chegaram através da campanha. Então ele conseguiu não só tirar o tempo dele de algo que não era a especialidade dele e colocar naquilo que é mais importante, atender cliente, vender, aumentar o faturamento da empresa. A terceira vantagem que eu vejo aqui para um especialista é evitar erros de iniciante que custa caro. O que eu quero dizer com isso? Quando você decide aprender sozinho, invariavelmente você vai cometer erros. E esses erros dentro do Google Ads, eles te custam dinheiro. Agora, quando você contrata um profissional, esse profissional, tá? Quero colocar essa aspas aqui. Se ele for um bom profissional, se ele tiver um bom processo para conhecer quem é o teu cliente, qual que é o teu produto, como que vocês vão comunicar o teu serviço ou produto dentro do Google Ads e ele tem a experiência, ele vai evitar com que você perca dinheiro, com que você erre no básico. Isso faz com que você atraia clientes e venda de forma mais rápida. Última vantagem que eu vejo aqui em contratar um especialista é que os resultados eles tendem a vir mais rápido. Eu tenho um cliente aqui na agência, ele é nutricionista. E desde que ele me contratou, ele não tinha muito orçamento para iniciar. Ele tinha ali R$1.000 de investimento e na época, há 3 anos atrás, eu cobrei R$1.000 para poder fazer o trabalho para ele, né? E o que ele teve que fazer? Ele vendeu o computador dele e ele vendeu, se eu não me engano, por R$3.000, alguma coisa nesse sentido. E ele usou esse dinheiro para a gente iniciar. E desde que eu iniciei com ele, eu deixei muito claro, cara, dentro do Google Ads, os resultados eles não são do dia para a noite. Mas o meu dever, enquanto profissional, é fazer com que você tenha resultados da forma mais rápida possível. E como eu já tinha trabalhado com outros nutricionistas, eu sabia aquilo que funcionava dentro do Google Ads pro nicho de nutrição, eu implementei na campanha dele.
e no primeiro mês ele já conseguiu pagar o investimento em anúncios, conseguiu pagar o investimento do meu trabalho e conseguiu ter lucro. Até porque o cliente dele, né, que é o cliente de nutrição, ele não volta só uma vez, ele vai voltando de mês em mês, e todo mês ele está recebendo. Então, quando você contrata um profissional, os seus resultados eles tendem a vir mais rápido. Detalhe, se for um bom profissional. Quais são as desvantagens de contratar um profissional agora? Primeiro, requer investimento mensal. Você tem que pagar tanto os anúncios para o Google quanto você tem que pagar esse profissional. Então você tem uma despesa maior, o que pode ser impeditivo para muitos que estão começando agora. Né? Por isso que eu deixei a indicação. Se você está começando agora, não tem dinheiro, aprende a fazer sozinho. Segunda desvantagem que eu vejo, você precisa encontrar um profissional que é confiável. E isso hoje não é uma tarefa fácil. Inclusive, eu estava conversando com uma psicóloga que veio aqui através do YouTube e ela me falou o seguinte: olha, hoje é muito difícil eu trocar a equipe de gestor de tráfego que eu tenho aqui na minha agência, porque não está fácil encontrar bons profissionais. E eu concordo com ela, porque tem muitos empresários que eu atendo aqui que chegam frustrados porque pagaram caro, né, primeiro, na agência, fizeram um grande investimento, a agência prometeu o resultado para eles, não conseguiu entregar, e eles se sentiram muito frustrados. Então, assim, é realmente difícil encontrar um bom profissional. Qual que é a terceira desvantagem agora? Se você não entender um básico, você pode se sentir inseguro. O que é mais comum e que eu vejo aqui nas conversas com os clientes que eu atendo, tanto que quer aprender ou que quer que eu faça para eles, é que eles já tiveram experiência com outros gestores, com outras agências, e esses profissionais passaram para ele apenas o techniquez. Ou seja, falaram de métricas, falaram que a campanha estava boa, mas no final ele não conseguia entender nada. Então ele se sentia inseguro em colocar o dinheiro dele em algo que ele não sabia se estava trazendo retorno para a empresa ou não. É por isso, inclusive, que aqui na agência eu sempre tento traduzir as métricas da campanha para que possa fazer sentido para o meu cliente, de forma com que ele entenda que aquilo que eu estou apresentando para ele, a gente pode utilizar dentro do negócio dele para que ele possa ter mais cliente, para que ele possa vender mais todos os dias. Quarta e última desvantagem é que, se você contratar errado, você pode acreditar que o Google não funciona para o teu negócio. Algum tempo atrás, eu estava fazendo bastante consultoria com empresários aqui da minha cidade, e muitos deles relatavam para mim, cara, eu não invisto no Google porque eu acho que não funciona para o meu negócio. Eu já investi ali durante um tempo e eu não tive resultado, eu pausei, depois eu voltei, eu fiz sozinho, eu contratei uma agência e, cara, nada do que eu fiz funcionou. Então, a desvantagem de você contratar um profissional que não consegue entender não só do Google Ads, mas do teu negócio e também do mercado que o teu negócio está inserido, é você perder dinheiro. E a partir do momento que você perde dinheiro, nasce a crença de que o Google Ads ele não funciona. Sem que, na verdade, não é o Google Ads que não funciona. Talvez você só não tenha escolhido um profissional que conseguia entender o seu negócio e fazer com que ele aparecesse no Google Ads para as pessoas certas. Aquelas que querem comprar e querem comprar agora. Entendido todas essas vantagens e desvantagens de contratar um profissional ou aprender a fazer sozinho, vamos recapitular. Aprender sozinho te dá autonomia, mas exige tempo, exige paciência e um risco alto de errar e de você se frustrar. Então, se você está no caminho de aprender sozinho, você já tem que ter isso claro, tá? Contratar alguém economiza o seu tempo, evita erros que podem te custar dinheiro, que podem te custar caro, e permite focar naquilo que realmente importa para o crescimento do seu negócio, seja venda, gerenciar a equipe, contratação. Então, te libera da função de ficar analisando campanha, de ficar tentando entender onde você está errando, de parar, de ficar assistindo videoaula e tudo mais. Agora, qual que é a conclusão, tá? No fim das contas, os dois caminhos funcionam. Agora resta você decidir qual caminho faz mais sentido para você nesse momento. Eu gosto sempre de deixar claro que não tem certo e errado, né?
Cada caminho ele vai fazer sentido para um tipo de pessoa, o outro caminho vai fazer sentido para o outro tipo de pessoa e tá tudo certo, meus amigos. Agora que você já entendeu e sabe o melhor caminho que você pode seguir, quero dar um recado para você que entendeu que é melhor contratar. Você percebeu que o preço de contratar não é apenas financeiro, mas é de tempo, de energia, de diminuir o risco de perder dinheiro e se frustrar dentro do Google Ads e não atrair cliente, e você quer evitar tudo isso começando já com alguém que conhece esse caminho, que trabalha com Google Ads há mais de 4 anos, que já atendeu dezenas de empresas e sabe exatamente aquilo que precisa ser feito para que você possa vender todos os dias. Vou deixar um link aqui na descrição, você pode entrar em contato comigo, eu vou entender um pouco mais sobre o seu negócio e te falar como que eu posso te ajudar.